Então, de acordo com a nossa lógica ladder, que a gente representa da seguinte forma aí, eu consigo tirar essa expressão booleana dela. Quando a gente está tratando de diagrama elétrico, a gente pode fazer uma associação ao ladder, mas no diagrama elétrico, a gente costuma fazer a minha alimentação positiva em uma linha horizontal, a minha alimentação negativa também em uma linha horizontal. E a minha lógica é feita em linhas verticais. E a minha bobina é representada por uma bobina de contator, um quadradinho. Então aqui eu teria minha chave A, teria aqui minha chave B, meu contator K1, normalmente bobina de contator é representado por K, tá? Mas é usualmente representado por K, mas eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, só para a gente fazer um paralelo com o nosso diagrama lado, eu vou chamar de X, ok? Outra possibilidade que eu tenho é de ter uma alimentação dessa forma aqui, ó. E aqui é o meu Y, tá bom? Então, em cima aqui eu tenho minha representação em ladder, né? Que agora a gente pode falar de ladder porque, devido às circunstâncias aí, que a gente interrompeu a disciplina de acionamentos elétricos, a gente começou o nosso segundo semestre, viu a disciplina de CLP, a gente conheceu o diagrama ladder e a gente consegue fazer esse paralelo aqui com o nosso diagrama elétrico, né? O nosso diagrama de acionamentos elétricos. Então, basicamente, no diagrama de acionamentos elétricos, a gente vai inverter a orientação dos elementos. A gente vai fazer a nossa lógica vertical e a nossa alimentação em barras horizontais. Os nossos contatos são representados por chaves, ao invés do nosso símbolo utilizado em ladder, tá? E as nossas bobinas são representadas por esses quadradinhos que são as bobinas do contator, tá? Só mais um detalhe, uma chave normal fechada é representada dessa forma aqui, né? Basicamente, ligando a chave ao circuito, tá bom? Então, é muito parecido, tá? A ideia é a mesma, tá bom? Aí eu falei um pouquinho dessas portas lógicas ontem, e a ideia é que hoje vocês consigam fazer essa simulação no CAD Simo aí, ó. Utilizando dois contadores, ou seja, duas bobinas, a gente vai ter uma lâmpada para ser acionada de acordo com esta expressão aqui. Então, a nossa ideia é montar isto daqui no CAD Simo para acionar essa lâmpada aqui, tá bom? Essas chaves A, B e C, desculpa, essas variáveis A, B e C, elas são chaves, né, que representam entradas do nosso sistema. Então, elas são chaves aí NA, chaves normais abertas, para a gente não inventar muita moda, tá? Aí, depois de fazer essa simulação, montar isso no CAD Simo, a pergunta é, qual que é a expressão booleana que vai ser resultante desta operação, tá bom? Deu para entender? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Arthur e Antônio. Boa tarde, Marcelo. Deu para entender, Arthur? Deu sim, Lucas. Mais ou menos, mas deu. Então vamos tentando fazer aí, e qualquer dúvida você me chama aqui para a gente fazer esse paralelo aí, tá?
Marcelo, eu acho que você chegou no finalzinho aqui, não foi? Você conseguiu entender o que é para fazer? Não, não, eu peguei o finalzinho aí, ô Deixa eu limpar Lucas. minha bagunça aqui. Né? Ontem a gente viu essa revisão de circuitos de acionamentos elétricos. Então, basicamente, hoje eu quero que vocês montem esse circuito no CAD-CIMO. Um circuito que represente essas três expressões booleanas, tá? Então, a gente vai ter uma expressão booleana resultando, a minha primeira expressão booleana, que é A ou B barrado, resultando num contator X. A minha segunda expressão booleana, que é A barrado e B, para acionar um segundo contator, que é o contator Y. E eu vou ter uma lâmpada que vai ser acionada por essa expressão booleana, que é uma terceira chave C, que multiplica o resultado da minha expressão x barrado mais o resultado da minha expressão y barrado, tá? Então, o objetivo hoje é que vocês tentem traduzir isso aqui para o CAD de cima, tá bom? Ok, Lucas. Aí eu vou colocar o CLP normal e. Sem CLP, não vamos mexer com CLP, Ah, tá. Então ok? só para fazer a linha de Só comando com lá. contatos, né? Lembrando que aqui em acionamentos a gente usa chaves e bobinas, tá? A gente não vai usar representação de CLP, ok? Ah, Então a uhum. gente vai usar essa daqui, ó. Alimentação chegando de cima e alimentação negativa de baixo, né? Que é a nossa ideia. O que eu tava, na hora que você chegou, que eu tava falando com o Arthur, era mais ou menos isso. Que no CLP a gente constrói nossa alimentação assim, né? Positivo e negativo. E a nossa lógica nesse sentido aqui. Ok. Em acionamentos elétricos a gente inverte isso. Então, minha alimentação aqui e minha lógica nesse sentido, tá? Mas quando a gente está falando de acionamentos e de CLP, a ideia é muito parecida, porque a programação de CLP é baseada na programação de diagramas elétricos, né? Pedro, boa tarde. Deu para entender qual que é o objetivo? Marcelo, ontem você estava com dificuldade de baixar a versão 4.0, conseguiu? Boa tarde, Lucas. Consegui, Lucas. Aí eu fiz a simulação que você pediu ontem da aula, só que os botões, aqueles botões lá que você colocou Os botões pulsantes lá. antes, eu não consegui encontrar onde que tem eles. Não, tranquilo. Na aula de CLP a gente resolve isso, tá joia? Beleza, obrigado. Pedro, desculpa, eu acabei te interrompendo, te fiz uma pergunta e fiz uma pergunta logo em seguida para o Marcelo. Deu para entender o que é para fazer? Ô, Lucas, eu cheguei no meio, se tiver como explicar aí de novo. Basicamente é representar este circuito formado por estas expressões booleanas em um diagrama elétrico, tá? Um diagrama de acionamento elétrico desse estilo aqui, tá bom? Né, eu vou colocar uma situação aleatória aqui qualquer, não representa nenhuma daquelas expressões, mas só para a gente recordar o que é o nosso diagrama elétrico aqui, tá? Em que Ok. X e Y são duas bobinas, né, individuais, L é uma lâmpada e o acionamento vai depender de três chaves, A, B e C, só que a gente pode trabalhar com a negação dessas chaves, né? Então, se isto daqui é uma chave A normal aberta, isto daqui é uma chave A normal fechada. Ou seja, a gente representa esta chave A normal fechada por A barra, o contrário de A, tá?
Vocês vão mexendo aí no card sim, qualquer dificuldade que vocês é, tiverem, vocês me perguntem aqui, tá? Pra gente ir tirando essas dúvidas aí. Enquanto isso, eu vou ir upando a aula de ontem, que eu me esqueci, né? Até cobrei o Arthur se ele tinha assistido a aula de ontem, mas eu não coloquei a aula lá pra vocês, né? Então, eu vou deixar ela disponível lá. Ô, Lucas, uma dúvida só, cara. O X vai ser, por exemplo, uma porta ou o Y uma porta AND, então? Vai funcionar? Isso. Vai ser o resultado, né? Sim, sim. Ok, obrigado.
Antônio, boa tarde. Boa tarde, Lucas, beleza? Tá chegando agora, não é isso? Isso. Garrei no Beleza. serviço hoje. Não, tranquilo. Eu passei uma atividade para a turma tentar, para vocês irem tentando fazer aí no CAD Simo, tá bom? É essa que tá aí na tela. Basicamente, é para vocês tentarem reproduzir essas três expressões booleanas em um circuito de acionamento elétrico, tá bom? Da forma de chaves e bobinas, ok? A gente tem aí que X e Y são duas bobinas diferentes. A, B e C são três chaves, tá? B negado é o inverso da chave B e A negado é o inverso da chave A, ok? X negado é o inverso da minha primeira expressão e Y negado é o inverso da minha segunda expressão. E eu vou depender disso tudo aí, dessas três expressões, para eu acionar uma lâmpada L, tá bom? Então a intenção é que vocês tentem montar isso daí no CAD Simo e a gente tenta fazer, tenta resolver, faz junto aí no finalzinho da aula, tá bom? Beleza.
Tô conseguindo montar aí? Como é que tá? Tô tentando aqui, Lucas. Beleza. Daqui a pouquinho eu apresento a solução para vocês. Faltando 10 minutinhos pro fim da aula. Ok. Eu tô passando raiva aqui, filho. Tá complicado. Por que, Pedro? Ah, porque como eu não tava mexendo muito nesse negócio, aí eu tô meio que aprendendo agora aqui. Ah, mas é mexendo que você vai se acostumando. Quando você começa é assim mesmo, tá? Os Beleza. ícones deles são pequenos, são ruins de visualizar, mas daqui a pouquinho você já está acostumando onde está cada elemento que você está querendo.
E aí, turma, conseguiram? Saiu alguma coisa aí? Aí pouca coisa, viu, Lucas? Vamos lá, volta aqui para a tela para vocês me verem aqui. Me verem não, ver os slides, né? Estão vendo aí, Marcelo, Arthur, Antônio e Pedro? Ok. Sim. Como minhas chaves são normais abertas, esse esquema elétrico meu aqui, eu tenho que essa representação booleana, ela é A, porque ela é uma chave normal aberta. Já essa representação aqui, com relação à variável B, já que B é uma chave normal aberta e eu estou representando como uma chave normal fechada, isso aqui é uma representação de B barra, tá? Como eu estou com essas duas chaves, uma em paralelo da outra, sinal que elas estão formando ali uma lógica de ou, né? Então aquelas duas chaves ali, eu tenho A ou B barra, certo? E isso daqui vai trazer o resultado, vai energizar essa bobina desse contator X. Então, ela está energizando o meu contator X, né? Só para colocar numa ordem que faça mais sentido, já que X que está dependendo de A e B, a gente consegue definir isso dessa forma. Segunda coluna aqui, como A é uma chave normal aberta e eu tenho aqui uma chave normal fechada, isso daqui é um A barrado. E aqui eu tenho meu próprio B, né? Como eles estão em série, essa lógica aqui é uma lógica de A barrado, opa, como está em série, né? É uma multiplicação, é uma AND, então A barrado que multiplica B. E isso daí está alimentando a bobina Y, né? O contator Y, a bobina Y de um contator. Então, Y é igual a A barrado vezes B, tá? Na minha terceira coluna, deixa eu mudar esse. Na minha terceira coluna aqui, eu sei que C é uma chave normal aberta e ela está representada aqui como uma chave normal aberta. Então aqui eu tenho C. Aqui eu tenho o inverso de X, né? X seria uma chave normal aberta, a gente está trabalhando padrão chaves normais abertas. Então, se eu estou representando por normal fechado, eu tenho X barra. E aqui, mesma ideia para Y. Eu tenho Y barra. Como eu não mudei meu nome da lâmpada, né? Lâmpada L aqui, a minha lâmpada L vai ser igual a esta sequência aqui, em série, ou esta, porque é o que está em paralelo. Ou seja, C que multiplica X barrado ou Y barrado, né? Então, eu consegui representar num circuito de acionamento aquelas três expressões booleanas, tá? Para o acionamento, meu objetivo aqui é o acionamento dessa lâmpada, é ligar essa lâmpada aqui, tá?
Eu só coloquei os meus 3 botões pulsantes aqui para facilitar a nossa simulação. E vocês podem tentar refazer ou concluir o esqueminha de vocês. Na ideia de simplificar isso daí, eu vou ter que a lâmpada é igual a C que multiplica x barrado. Ou seja, o que é x? X é A ou B barrado, mais y barrado, que é A vezes B A barrado. Só que isso aqui está barrado, né? E isso daqui está barrado. Então, aquela ideia lá do nosso teorema de De Morgan. Para simplificar essa questão aí. Beleza? C que multiplica A barrado B ou A ou B barrado. E aí aqui a gente consegue implementar mais algumas regrinhas de, de simplificação. Tá? Essa aqui já é uma expressão que representa o nosso sistema completo, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ô, Lucas, eu tive muita dificuldade para fazer. Eu comecei a fazer, mas eu estava fazendo separadamente no diagrama. Eu não tinha colocado, eu não tinha noção que tinha que colocar nesse sentido aí, não, certo? Ok, E, Marcelo. Só uma ideia aqui, ó. Se você fizesse no K de cima os 3 diagramas separados, mas com mesmos nomes, né? Igual, por exemplo, aqui quebrava essas linhas aqui, ó. Aqui não, né? Aqui, né? Se fizesse os 3 separados, mas mantendo os mesmos nomes, você ia conseguir o mesmo resultado, tá bom? Mas como a gente está falando de um diagrama elétrico que a gente consiga implementar na prática, a nossa fonte positiva, né? A nossa fase positiva acaba que é sempre uma só, assim como a nossa fase negativa. Então você pode representar tudo junto também, sem nenhum problema, tá? Tanto junto quanto separado, o resultado numa simulação vai ser a mesma. Mas num sistema real, acaba que você pode até repensar em montar separado, achar que está montando separado. Mas a sua fonte é sempre do mesmo lugar, tá? Então, mesmo que você tenha a ilusão de que está fazendo separado, você está fazendo junto, entendeu? ok. Beleza, turma? Vamos migrar? Vou encerrar nossa Vai, per- gravação. Oi? vai permanecer nessa mesma sala, Lucas? Não, eu vou fazer o lançamento da outra atividade lá com o link da outra aula, tá bom? Ok, obrigado. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, Lucas.